Olá, você está no canal Zion Linhares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que vão ouvir esse vídeo, eu estava em minha residência e de ontem para hoje, eu me aprofundando mais nas viagens de Paulo e dos outros discípulos e apóstolos de Jesus, eu vi que eles viajavam muito, iam a muitas cidades, algumas eram bem recebidas, em outras eram mal recebidos, mas não desistiram de fazer o que Jesus pediu para eles. Então eu ouvindo o padre Gabriel Vilaverde, também ouvindo uma pregação dele, ele falou sobre Oséias, o profeta Oséias, e eu gosto muito do profeta Oséias, e ele tocou exatamente numa das passagens que eu gosto, que eu acho que é importante eu conhecer, você conhecer. O que diz Oséias capítulo 4? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Por favor, preste atenção, por favor, deixe cair a ficha. Troca esse mundão do cão, do demônio que tem por aí, de vícios, de drogas, de prostituição, de violências. Troca pelo amor, pela graça de Deus. Te peço, por favor, escute só o que diz Oséias no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 6. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, filho de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus da terra. Por que estamos errando? Porque estamos em guerra em vários lugares do mundo, nas famílias, nos trabalhos, na igreja, está aqui. Porque falta conhecimento de Deus na terra. Versículo 2. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém poderá acusar nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite, far-te-ei perecer, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento, porque rejeitastes a instrução, excluíste-ei de meu sacerdócio, já que esquecestes a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, Oséias capítulo 4, leia todo o capítulo. Você vê aqui, você escutou aqui o que Deus disse, que a terra está em luto. E no momento o que está acontecendo com a gente? Muitos lutos. Ele diz aqui que até os peixes do mar, os peixes dos rios irão desaparecer. A alimentação pode desaparecer. Por quê? Porque falta de conhecimento em Deus. E aqui ele dá um puxão de orelha nos sacerdotes, nos bispos, no Papa. Ele dá aqui um puxão de orelha muito grande, porque está faltando fazer como foi feito com os apóstolos, os discípulos, que saiu de cidade em cidade, mesmo passando necessidade, às vezes fome, às vezes sendo apedrejados, às vezes sendo presos, às vezes levando porradas. Eles não desistiram de fazer a missão que Jesus pediu. E esse livro, gente, Oséias, foi escrito há muitos anos atrás, provavelmente em torno de 800 a 600 anos atrás. Olha só como a Bíblia é atual. Já naquele tempo, aqui na manchete vamos chamar a manchete do capítulo, diz: corrupção por culpa dos chefes espirituais. Corrupção por culpa dos chefes espirituais. Quem são esses chefes espirituais? Os pais também, os professores também, os sacerdotes, as pessoas que estão na igreja. Que vergonha, rapaz, se você está aí na igreja para aparecer. É muito grave o que nós ouvimos agora, o que nós lemos para você. É bom que você confira na sua Bíblia, porque não dá para acreditar não. Não dá para acreditar que isso esteja na Bíblia.
no tempo que nós estamos, no século 21, Deus colocando isso aqui, vá lá, profeta Oséias, capítulo 4, o que ele diz? Olha, o povo, nós estamos usando de violência, nós estamos acumulando homicídio sobre homicídio. Aí ele disse, por isso a terra está de luto. Tenho certeza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se a terra resolver fazer o que foi feito em Nínive, Jonas, quando foi pregar em Nínive, ele disse para aquele povo, mas ele foi com medo. Ele até fugiu, ele não queria ir. Mas Deus disse, olha, vai, porque eu quero salvar aquele povo que vive em adultério, aquele povo que vive em crime, aquele povo que vive maltratando os menores, os pequenos. Lá as pessoas, o rei cortava os braços das pessoas, cortava a orelha, cortava o nariz, só para maltratar as pessoas, os mais pobres, os mais pequenos. Então já naquele tempo, Jonas foi lá e pregou para aquele povo. Eles tinham 40 dias para se converterem, para que Deus não destruísse Nínive. Nínive que tinha mais de 3 milhões de pessoas. Jonas precisou só de um dia. O poder da oração, o poder da pregação dele foi tão fervorosa que o povo resolveu se vestir de sacos. O rei baixou decreto que até os animais teriam que jejuar, teriam que não beber água naquele dia. Passaram dias sem comer, sem beber, fazendo jejum e oração. E o que Deus fez? Tirou daquela cidade o que ele ia fazer, que ele ia destruir aquela cidade, porque não estava servindo de nada. Aí Sodoma e Gomorra, Deus não conseguiu. Deus fez de tudo para que aquele povo fosse dele, mas não quiseram ser dele, pegou fogo. Somente saiu de lá uma família, porque essa família recebeu em sua casa os 2 anjos que estiveram lá. Ló, 2 filhas e a mulher. Mas a mulher, como muito pecadora, o que essa mulher fez? Essa mulher desobedeceu o que foi dito pelos anjos. Olhe, Ló, vá, mas suas filhas, mas a sua mulher, mas não olhe para trás. Ela olhou, virou uma estátua de sal. Então não adianta, esqueça os pecados para trás, esqueça tudo que você fez para trás, mas se esquecer como? Se confessando, se arrependendo, mudando de vida. Deus quer mudar a sua vida, rapaz. Eu sou católico, eu viajei vários quilômetros para chegar até aqui, para fazer alguns vídeos, para que você possa ouvir, para que você possa mudar a sua vida, para que você possa sair da desgraça que é a tua vida hoje. A tua vida pode ser transformada hoje, agora, já, daqui a segundos, se assim você se prostrar diante de Deus e pedir perdão a Deus, porque é muito grave o que Oséias diz aqui. E você, sacerdote, trabalhe, deixe de preguiça, vamos celebrar a missa. Vamos fazer programas em rádio, em televisão, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social que existir. Deixe de medo. Está com medo de morrer por causa de uma Covid? Se você morrer em Deus, você vai para onde? Você vai para o céu. As pessoas que hoje estão na terra, como algumas histórias que a gente conhece muitas histórias de pessoas que conseguiram ver um pouco do céu. Um pouquinho do céu. Mas quando saíram do êxtase, eles disseram, eu quero ir para aquele lugar, é muito gostoso, é muito lindo. Todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer morrer. Mas tem medo de morrer por quê? Porque está cheio de pecado, quer viver aqui no pecado, nessa coisa miserável que é a terra, cheia de gente assolando o povo. Vocês ouviram o que eu disse no outro vídeo sobre o rio? Olha, o rio sai lá de cima, sempre nasce numa serra e desce, confrontando gravidade, confrontando morro, confrontando todos os obstáculos que tem para chegar no destino dele, que é alimentar a terra, alimentar os animais, alimentar os homens, e alimentar açudes, barragens, lagoas, e até chegar no mar. E ele serve para conduzir seres, vários tipos de peixes. Muitos dos rios servem, como o rio Amazonas, serve para conduzir pessoas, serve de estrada, para que os barcos, os navios andem conduzindo as pessoas. É isso que Deus quer para a gente, que a gente seja um condutor de Deus, um condutor da salvação, um condutor do amor. É isso que Ele quer. Mas tem muita gente insistindo em viver na desgraça, na miséria. Como Oséias disse aqui, né? Falta de conhecimento.
Tem gente que não conhece o poder de Deus. Jesus que andou no meio daquele povo naquela época, os judeus que sabiam da vinda de Jesus não quiseram recebê-lo. É tanto que os sacerdotes da época, os anciões da época, deram corda no pessoal daquele lugar em Jerusalém, que receberam milagres, receberam multiplicação de pães, ressuscitação de pessoa. Jesus que expulsou espíritos imundos, mas os sacerdotes daquela época, com inveja de Jesus, entregaram Jesus. O rei com medo de Jesus, achando que ele queria o trono dele, porque ele era o rei, mas ele não queria ser rei da terra. Maria, José, foram perseguidos e perseguidos, mas o Deus, nosso poderoso, mandava o anjo falar com José em sonho: sai daqui, vai para ali, sai daqui, vai para ali, para que Jesus não fosse morto. Muitas pessoas foram mortas naquele tempo, muitas crianças abaixo de 2 anos do sexo masculino. Mas Deus estava com José, Deus estava com Maria. E por que a gente está xingando Maria? Por que pessoas xingam José? Ah, dá licença, meu irmão. Você não conhece, não sabe o que é uma mãe, não. Uma mãe é uma mãe. Jesus disse: olha, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque amigo é aquele que dá a vida pelo seu irmão. E na terra, procure alguém que possa dar a vida por outro irmão. Você pode encontrar algum sacerdote. Eu conheci a história de um sacerdote lá da Itália, que quando começou a surgir a questão da Covid, o que ele fez? Compraram um respirador para ele. E ele pegou e deu para um jovem e morreu. Mas o jovem sobreviveu. Esse sim teve coragem de entregar a própria vida a Deus por amor a um irmão. Mas a mãe, quase 100% das mães, elas dão a vida pelo seu filho. Parabéns, mulheres. Eu sempre digo e vou dizer sempre nos meus vídeos: graças a Deus que existem vocês, mulheres, que vocês oram, que vocês adoram o Senhor, que vocês rezam o rosário, que vocês vão à missa, graças a Deus. Porque se não fosse vocês, mulheres, o mundo estava muito pior, estava muito mais desgraçado. E se a gente não mudar agora, vou fazer como Jonas. Se a gente não mudar logo, a desgraça vai aumentar. A fome vai assolar. Olha só o que Oséias disse. Escreveu que até os peixes do mar sumiram. Então vai sumir não só os peixes, mas vai sumir também os alimentos. Todos os tipos de alimentos. E só vai ter alimentos aquele que tiver adoração ao Senhor. Aquele que confiar, como foi no deserto. Que Deus mandou maná, mandou água saindo das pedras. Tá aí, gente, água à vontade aí. Nós estamos no Ceará. Tem gente que diz que no Ceará não tem disso não. Olha, você não conhece o Ceará. É falta de conhecimento. Tem gente que não conhece as regiões por aí, às vezes fico falando coisa com coisa, xingando às vezes alguma cidade, xingando alguma região. Quantas vezes pessoas do sul do país, do sudeste do país, não já humilharam os nordestinos? Se não fosse o nordestino, ai, se não fosse o nordestino, vocês moravam onde? Quem é que fazia comida para vocês? Quem é que trabalhava limpando, sei lá, o sítio de vocês, a casa de vocês, a construção que vocês moram? Deem graças a Deus existiu o nordestino, um homem que soa, que trabalha, que tem coragem de trabalhar, que tem amor à sua família. Ficamos por aqui, mas não esqueça, confira, Oséias 4, capítulo 4, versículo 1, pode ler o capítulo todo, mas vá pelo menos até o versículo 6. Porque Deus está lhe dando uma chance. Deus está me dando uma chance. Viajei vários quilômetros para chegar aqui. Mas eu me lembrei que Paulo fez isso, Pedro fez isso, Felipe fez isso, André fez isso, João fez isso, Marcos fez isso. Muita gente fez isso, saindo de cidade em cidade. E eu vim de carro, vim no ar-condicionado. Então, eu não fiz nada comparada o que os apóstolos e discípulos fizeram lá atrás. A chance está dada. Tem um velho ditado que diz: nunca deixe um cavalo passar na sua frente, já com a sela todo bem aparelhado para uma viagem. Nunca deixe ele passar. Pegue, monte no cavalo e faça a sua viagem. Então não perca essa oportunidade. Nunca deixe passar uma oportunidade de melhorar a tua vida, de transformar a tua vida. Porque o momento é esse agora. Vai continuar morrendo muita gente? Vai, devido à desobediência. Estão desobedecendo. E ainda tem governo colocando culpa na igreja, dizendo que é a igreja que está aglomerando as pessoas. Você já foi numa igreja, governo?
seja lá quem for, você já foi na igreja como é? Porque eu já fui durante a Covid. E eu sei como é que é uma igreja. Eu sei como é o tratamento que eles nos dão, nós ficamos longe um do outro, nós recebemos álcool na hora que a gente dá a oferta, é lavado as nossas mãos, na hora que a gente vai comungar é lavado as nossas mãos, na hora que a gente entra é lavado as nossas mãos, se a gente quiser na hora de sair eles lavam as nossas mãos com álcool. Não existe lugar nenhum que faça isso. Eu viajei já durante esse ano de avião. Para mim é fazer a gente de abestado, de bobo, de burro. Porque quando você está dentro do aeroporto, é as cadeiras uma longe da outra, marcada, amarrada para não sentar. Mas quando você entra no avião, 180 pessoas fora a tripulação. 3 cadeiras bem pertinho uma da outra, muito colada, e outro lado mais 3. 180 pessoas. Depois peguei um outro avião com 120 pessoas. E aí, quem é que está transmitindo essa doença? A igreja? Para com isso, governo. Para com isso, seu incrédulo. Para com isso, vai te converter, vai trabalhar para que teu povo não morra. Quantas cidades estão morrendo tanta gente porque não existe um trabalho sério, não existe um trabalho amigo. Quantos governantes por aí estão, muito ricos, às custas, inventando às vezes até números para que possa enricar. Está aqui, Osés dizendo que a corrupção é a corrupção. A corrupção está assolando, está faltando dinheiro para educação, está faltando dinheiro para merenda escolar, está faltando dinheiro para remédios, está faltando dinheiro para segurança pública, está faltando dinheiro para o trabalhador. No momento nós temos mais ou menos em torno de quase 50% do povo sem trabalhar, devido à doença que está assolando. Mas se existisse amor, oração, cuidado realmente, obediência a Deus, não estava desse jeito não. Fique com Deus. Eu não costumo pedir like, não costumo pedir compartilhamento, nem inscrição, porque você tem livre-arbítrio. E se você acha importante, faça, porque eu vou continuar fazendo os vídeos. Mesmo que tenha ou não tenha alguém assistindo, ou que não tenha ninguém compartilhando, ninguém assinando, eu vou fazer meus vídeos porque eu quero prestar conta com o nosso Deus Todo-Poderoso. Não vou fazer como aquele que chegou, Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome. Não, eu também pego. Em nome de Jesus, eu também pego um pouco que tem no meu bolso, o pouco do que eu suei, eu também divido com as pessoas que trabalham com a gente, com as pessoas que convivem com a gente, com as pessoas que eu vejo que tem necessidade. Faça isso e vê tua vida melhorar, vê tua vida sendo transformada. Em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.